modelo é uma representação, modelo é mutável, tá? Pode ser mutado. Olha lá, a primeira ideia do modelo atômico aí, científica, foi proposta por John Dalton em 1808, início do século XIX. Esse carinha aqui, ele propõe o modelo atômico dele, tá? Mas detalhe, só porque científico, porque ele se utilizava de experimentação, o método científico, para poder chegar à conclusão do modelo atômico dele. Então olha só, o modelo atômico dele, ele diz que o átomo, ele faz parte da matéria, tá? Ele é como se fosse uma bolinha de bilhar, ele é esférico, tá? Então aqui tem alguns postulados dele. Postulados de Dalton. Então, olha só, bebê, postulados são considerações a respeito do modelo dele. Então, o primeiro postulado dele fala o seguinte, que o átomo ele é esférico, maciço, porque ele possui massa, ele é indivisível e indestrutível. A ideia dele ser, bebê, indivisível, significa dizer que dentro dele não há nenhuma partícula menor que ele, que faça a constituição dele, faça parte dele. Não existe. Essa é a teoria de Dalton. Por isso que ele chama ele de indivisível. Ele é indestrutível porque ele diz que a ideia é de eterno, né? Um átomo ele não pode ser destruído, ele é eterno. Ele vai existir constantemente. E um átomo ele é contínuo, tá? Para formar uma matéria. Então eu tenho vários átomos formando essa madeira aqui. Tá? Então aqui ele dá a ideia de continuidade. Tá? Então olha só. Qual é a outra ideia dele aí, pessoal? Ele fala o seguinte, que os átomos eles podem se rearranjarem. Átomos simples se rearranjam para formar átomos compostos. Não sabia a ideia de molécula. Tá? Então ele fala que átomos simples se rearranjam para formar átomos compostos. Galera, isso daqui é o princípio de uma reação química. Dalton já tinha proposto aí. Olha por volta aí do século que ele propôs, né? Século XIX, início do século XIX. Então ele já propõe essa ideia de reação química. Porém, é uma ideia um pouquinho defasada, né? Não existe átomo composto. E sim, moléculas, aglomerados iônicos. Tá? Outra ideia dele aí. Ele fala que átomos de um mesmo elemento químico apresentam massas e propriedades iguais. Tá? Átomos de elementos químicos iguais apresentam massas e propriedades iguais. Da outra maneira que átomos de elementos químicos, bebê, diferentes, vão apresentar massas, é óbvio isso, massas e propriedades diferentes. Quando eu falo propriedade, estou falando propriedade física e química, a da matéria. Então, bebê, essa é a ideia dele. Átomos de um mesmo elemento, por exemplo, átomos de carbono, eles vão ter as mesmas massas, tá? E propriedades iguais também. Essa é a ideia dele. Mas só que nós sabemos que essa ideia dele aqui foi quebrada. Por que quebrada, pessoal? Mas lá na frente eles descobriram os isótopos. Eu posso ter átomos do mesmo elemento químico com massas diferentes. Um exemplo aqui, ó, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Eles apresentam o mesmo número atômico, porém massas diferentes. Então essa ideia de Dalton aqui, ó, não é válida mais. Tá?
Essa era a ideia dele. Bebê, tranquilo isso daqui. Uma coisa que Dalton não conseguiu explicar, que foi, professor, a natureza elétrica da matéria. Ele não conseguiu explicar como a matéria conduzia energia. Tá? Então é uma óbvia aqui, ó. Ele não conseguiu, né, no passado, conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria. Por que, bebê? Porque ele não sabia a ideia de elétron. Para existir eletricidade, é necessário a descoberta dos elétrons. Ele não sabia da existência dos elétrons. Os elétrons só foram descobertos 90 anos depois, por um carinha chamado Joseph John Thomson. Tá? Agora, bora lá falar um pouquinho sobre as ideias de Thomson. Diga só no babado. Então, galera, um carinha também em inglês, chamado Joseph John Thomson. Ele propõe também um modelo atômico. Tá? Lembrando que o modelo atômico de Dalton, ele recebe um apelido de bola de bilhar. Por que, professor, bola de bilhar? Por causa das características dele. É esféricozinho, possui massa, indivisível e indestrutível. Eles compararam lá com uma bolazinha de bilhar. Tá? De Thomson, professor, galera, esse carinha aqui, em 1897, ele descobre uma partícula subatômica. Professor, o que é uma partícula subatômica? É uma partícula menor que o átomo, que faz parte do átomo, está dentro do átomo, da constituição do átomo. Tá? Então, em 1897, esse carinha aqui faz uma experiência com uma ampola de Crookes. Tá? Ele faz esse experimento aqui com a ampola de Crookes. O que é a ampola de Crookes, pessoal? É uma ampola criada por esse carinha chamado Crookes, tá? Que é um recipiente hermeticamente fechado, onde lá dentro tem um gás rarefeito, um gás nobre. Tá? E quando essa ampola é ligada em uma diferença de potencial, uma luz surge, ou seja, a corrente elétrica energiza o gás que está aqui dentro, ela ioniza o gás, fazendo que surja uma luz. Tá? Então, quando a ampola é ligada, uma luz saía, tá, do polo negativo indo para o polo positivo. Polo negativo chamado de cátodo, polo positivo chamado de ânodo. Então, essa luz aqui, Thomson batizou ela de raios catódicos. Por quê? Porque ela saía do cátodo e ia para o ânodo. Mais tarde, ele chama ela de elétron. Aí ele eletriza duas placas metálicas. Tá? Duas placas metálicas. Uma ele eletriza positivamente e outra ele eletriza negativamente. Quando ele aproxima da ampola de Crookes ligada à diferença de potencial, ele percebe que os raios catódicos sofrem um desvio para o lado da placa positiva. Aí ele pensa, bem, se está sofrendo desvio para o lado da placa positiva, a constituição desses raios catódicos aqui, eles só podem conter partículas de carga elétrica negativa. Isso, porque os opostos se isso. Então ele batiza aqui essa descoberta dele de raios catódicos. Mais tarde, ele chama esses raios catódicos de elétron. Pronto, galera. Aí sim ele consegue explicar o que Dalton não conseguiu explicar, o que foi a natureza elétrica da matéria. Bebê, ele não veio para defasar o modelo de Dalton.
Tá? Lembrando que ciência é assim, se tu está pesquisando uma coisa, então tu propõe lá o teu modelo, pode ter outro cientista trabalhando na mesma área e propor dele. Isso não é errado. Lembrando que ele não propôs uma lei, ele propôs um modelo para tentar explicar a matéria. Tá? Então, esse carinha chamado Thomson aqui, com a descoberta do elétron, ele propõe o modelo atômico dele. O modelo atômico dele, baby, é mais ou menos assim, ó. Também é esféricozinho, igual de Dalton, tá? Onde tem os elétronzinhos distribuídos homogeneamente numa massa positiva. Detalhe, Thomson não sabia da existência dos prótons. Na verdade, os prótons já começou a ser estudado em 1886 por um carinha chamado Eugene Goldstein. Aí ele fala da existência dos raios anódicos, ou seja, eram os raios que saíam do ânodo e iam para o cátodo. Tá? Eles ficavam atrás, na verdade, do cátodozinho perfurado. Então, mas só que ele só é consolidado, chamado de próton, em 1919, por Ernest Rutherford. Aí é Rutherford que ganha o crédito, no lugar de Goldstein. Tá? Então, olha só, o modelo atômico de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, ou pudim de uvas passas. Ficou conhecido assim o modelo dele. Por que, professor? Porque a massa positiva que constituía o átomo era como se fosse um creme de um pudim e os elétronzinhos mergulhados aí nessa massa positiva como se fossem uvas passas em um pudim. Ah, então, por isso que ficou conhecido como pudim de uvas passas. Professor, quais são os postulados de Thomson? Bem, o modelo de Thomson ele foi proposto um ano depois da descoberta dos elétrons. Tá? O modelo dele se consolidou em 1898, 90 anos após o modelo de Dalton. Então, o modelo de Dalton perdurou durante 90 anos, quase um século. Aí ele propõe aqui alguns postulados. Pessoal, o primeiro postulado, o átomo dele é esférico. O átomo dele, ele falava que a massa era muito pequena, tanto que era considerada desprezível a massa de um átomo. Então, o modelo dele era não maciço, tá? Não maciço, e o modelo dele passou a ser divisível. Olha só a mudança do modelo de Thomson, do modelo de Dalton para o modelo de Thomson. O átomo de Dalton era maciço, o de Thomson não maciço. O átomo de Dalton era indivisível. O modelo de Thomson passou a ser divisível, porque ele descobriu uma partícula subatômica que faz parte do átomo, que ele batizou de elétron, partícula de carga elétrica negativa. Tá? Então, olha lá. Outra característica do modelo atômico dele, a densidade, ela densidade, ela é uniforme, galera, em qualquer ponto do átomo. Ela é a mesma, tá? Então, a densidade é uniforme, ela é constante, invariável, tá? Então, o modelo de Thomson, ele se consolida assim, mesmo. A pudim de passas, os elétronzinhos. O átomo dele, bebê, ele é um átomo neutro, tá? Átomo neutro. Por que, professor, um átomo neutro? As cargas positivas da massa positiva anulam a carga negativa. Tá? Tanto aí que o átomo dele é considerado como um átomo neutro. Beleza? Aí, a partir daqui, ele consegue explicar a natureza elétrica da matéria. Outro postulado dele, ele fala o seguinte, que o átomo não pode ser transpassado por radiações. Tá? Outra característica, o átomo não pode ser transpassado
por radiações. Bem, mas lá na frente a gente vai ver que esse postulado, vou até marcar com asterisco, bem aqui assim, ó. Mas lá na frente a gente vai ver que, quando a gente falar sobre Ernest Rutherford, a gente vai ver que essa característica aí do modelo atômico de Thomson, ela não é válida. Por quê? Porque Rutherford ele faz um experimento onde ele bombardeia uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa. E ele percebe que as partículas alfa, elas penetram, elas conseguem ultrapassar a finíssima lâmina de ouro. Umas sofrendo desvio, outras passando direto e outras voltando. Então ele quebra com esse postulado de Thomson, que o átomo não pode ser transpassado por radiação. Rutherford prova aqui. Detalhe, Rutherford ele era aluno de Thomson, ele foi aluno de Thomson. Tá? Ele era da Nova Zelândia. Aí ele pega e destrói aqui com essa característica do modelo atômico de Thomson. Mas é assim mesmo. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o modelo atômico de Rutherford, que, na verdade, ele aprimora. Ele olha para os postulados propostos pelo professor dele, ele fala, calma, o professor está errado. Tá? Tem algo errado aí no modelo atômico dele. Aí ele começa a fazer experimentos com alguns alunos dele. Ele tinha alguns alunos que trabalham com ele, aí ele consegue perceber alguns erros no modelo atômico de Thomson. Aí, em 1911, ele propõe o modelo atômico dele, conhecido como sistema solar ou modelo planetário. Aí ele descobre o núcleo do átomo, a eletrosfera, todo babado. Mas isso são os próximos capítulos. Tá? Então, bebê, aí a ideia dos prótons surge lá em 1886, com um carinha chamado Eugene Goldstein. Esse carinha aqui, ele descobre os raios anódicos, tá? Também conhecidos como raios canais. Aí ele percebe que esses raios anódicos eles apresentam carga positiva. Tá? O rumo deles ia em direção oposta aos elétrons, aos raios catódicos. É no sentido oposto. Ele percebe a natureza dele que apresenta carga positiva. Mas só que só em 1919, Rutherford consolida lá, ele chama esses raios anódicos de prótons. Tá? Mas mais lá na frente a gente vai falar sobre esse babado. Aí teve um carinha aqui, ó. Thomson pega, outra contribuição de Thomson, ele faz uma relação entre a carga e a massa do elétron. Então ele descobre praticamente a carga do elétron. Tá? E que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Aí outro carinha chamado Millikan, ele descobre praticamente a massa do elétron. A massa do elétron. Tá? Bem, a gente encerra esse primeiro capítulo aqui. Tá? Bora resolver exercício agora. Tem umas questõezinhas bacanas aí para a gente resolver. Abre o seu livro lá. Bora resolver lá na página 48. A primeira questão, opa, uma questão do Enem. Não lembro de que ano foi essa questão aqui. Olha lá. Primeira questão, veja. Primeira questão, ele fala assim, a galera que está em casa, olha lá, te liga. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química. Essa foi a proposta de Dalton. Aí ele publica também o seu modelo atômico. Do original, aí está o nome em inglês, que eu nem sei como se pronuncia isso aí, tá? Na qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria
atômica da matéria fundamentada no método científico. Por isso que esse carinha aqui, ele propõe, bebê, o primeiro modelo atômico científico. Porque ele se baseia em experimentos, no método científico, tá? Antes dele, eram somente filosofia. Então, no qual continha assim, postulados da primeira teoria atômica da massa fundamentada, da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Terceira, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas e diferentes propriedades. Quarta, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm sua identidade. Ele pega essa ideia de Lavoisier, tá, galera? O princípio da eternidade de um átomo. Ele fala que um átomo não pode ser destruído. Tá? Aquela ideia de nada pode ser criado nem destruído, tudo transformado. Então, essa é a ideia dele aí. Quinta, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros e pequenos, lei das proporções múltiplas, para formar compostos. Com base após o modelo atômico de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria. A natureza elétrica da matéria. A composição e organização do átomo e a quantização da energia. Quando ele fala composição e organização do átomo, ele está falando de Rutherford, tá, bebê? E a quantização da energia do modelo atômico. Quando ele fala quantização, ele está falando do modelo de Bohr. Tá? A energia é quantizada, as ideias lá de Max Planck, da teoria quântica. A gente vai falar sobre esse babado todo aí nas próximas aulas. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Qual deles? O primeiro, que a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Não, a partir de Thomson já passou a ser divisível. Então descarta o primeiro postulado, não é válido mais. Segundo, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. E os isótopos? Tá? Então esse postulado já foi defasado. Terceira, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Galera, se há uma combinação, tá? Qual é o erro desse terceiro postulado? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. E, bebê, e o caso da alotropia? Né? São substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. Então, está errado esse postulado dele aqui, por causa da alotropia. Quarto, os átomos são indestrutíveis e nas reações mantêm suas identidades. Galera, nas reações eles mantêm a identidade deles e formam compostos diferentes, eles vão manter a identidade? Não. Quinta, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Sim, quinto postulado é válido até hoje. Tá? Alternativa letra I. Perfeito. Segunda questão. As investigações realizadas pelos cientistas ao longo da história introduziram a concepção do átomo como uma estrutura divisível. Passou a ser a partir de Thomson, tá? Levando à composição de diferentes modelos que descrevem a estrutura atômica. O modelo que abordou essa ideia pela primeira vez foi a ideia de divisibilidade. Quem abordou pela primeira vez? Thomson, tá? Letra C. Olha só, bebê, falando sobre as leis ponderais. Terceira questão. Querendo verificar a lei da conservação das massas, um estudante realizou a experiência esquematizada a seguir. Então, ele pega um Erlenmeyer, tá?
com uma determinada massa de ácido nítrico e o segundo Erlenmeyer com carbonato de potássio, um salzinho. Aí ele põe na balança os dois, presta atenção que os recipientes estão abertos. Tá? Coloca, tudo isso é uma leitura, né, bebê? É uma linguagem lá em português, fala linguagem o quê? Não verbal, né? E fazer a leitura da imagem. Aí na balança tá aferindo lá quanto? 1.000 gramas, 1 quilograma. Aí ele põe o salzinho junto com ácido nítrico. Vinícius, cadê o Vinícius? A gente fez, né, o seu cordão, colocamos no ácido nítrico. Ficou só um suco, né? Dissolveu tudinho. Aí ele colocou lá, bebê, misturou os dois, o sal com o ácido, aí ele põe na balança de novo. Mas só que quando ele coloca na balança, um Erlenmeyer vazio, que estava o sal, e o outro com a solução final. Ele verifica que a massa está ferindo 995 gramas. E os outros 5 gramas? Por que variou? Simplesmente porque ele estava realizando esse experimento em um sistema o quê? Aberto. Tá? Então, reagindo o carbonato de potássio com ácido nítrico, vai formar nitrato de potássio. Né? Vai formar água e vai formar CO2. O CO2 é gasoso, o CO2 vai escapar. Tá? E o calor também. Tá? Calor envolvido nessa reação. Terminada a reação, o estudante verificou que a massa era menor que a massa inicial, massa final. Aí ele fala o seguinte: assinale a alternativa que explica o ocorrido. Letra A. A lei de Lavoisier só é válida nas condições normais de temperatura e pressão. Eu falei isso para vocês? Não. A lei de Lavoisier é válida fora das CNTPs. O que é CNTP? Que a gente estuda lá em estequiometria. Há uma temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 até N. Tá? Então, olha só. Então, letra A totalmente descartada. Letra B. A lei de Lavoisier não é válida para reações em soluções aquosas. Ela é válida. Tanto para aquosa, quanto para sólida, quanto para líquida, ela é válida. Letra C. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes quando esses reagentes encontram no mesmo estado físico. Não importa o estado físico. Tá? Bebê, sublinha aí, estado físico. Tá? Esse nome pode vir no Enem, na prova do Enem, como fase de agregação da matéria. Tá? Então, nota aí. Vai ver lá, fase de agregação da matéria, você já sabe que é estado físico. Sólido, líquido e gasoso. Aí tu lê lá e fala, pô, o professor não falou isso. Então, cuidado com isso daí. Letra D. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado. Opa! O que não ocorreu na experiência realizada. Perfeito. Linda a letra D. Linda e maravilhosa. Qual é o erro da letra E, pessoal? Houve excesso de um dos reagentes, o que invalida a lei de Lavoisier. Não. Se houver excesso ou não, permanece a lei de Lavoisier. A lei se conserva. Tá? Beleza, letra D. Quarta questão. Galera, essa ideia aqui da ampola de Crookes, uma aplicação, professor, dela, aquelas televisões antigas da bundona, né, da tubo de imagem, da bundona. A ideia dela é a mesma ideia da ampola de Crookes. Aí eles pegaram essa ideia da ampola de Crookes e fizeram aquela TV de tubo de imagem, das televisões antigas, né? Essa é a ideia. Tubo de imagem, os elétrons vão lá para a tela, eles são espelhados na tela, o que acaba formando lá a imagem. Tá? É muita onda lá que ocorre. Quarta questão. A seguir, observe os esquemas que representam experimentos envolvendo raios catódicos. Ele me dá lá uma ampola, onde ele me dá o cátodo, o ânodo. O raio sai do cátodo, indo em direção ao ânodo. Ele acaba sofrendo desvio para o lado positivo aí. Os raios, se eu colocar um redemoinhozinho assim, né? Os raios, eles também vão sofrer, as partículas vão sofrer alterações. Tá? Por quê, professor? Porque os elétrons, eles possuem massa. Eles são matéria. Então, eles vão sofrer alguma interferência. Se eu colocar lá um
um redemoinho, alguma coisa que atribua vento, a uma corrente de vento, eles vão sofrer alterações. Eles também eles produzem sombra, porque eles são matéria. Tá? Aí ele fala assim, desses experimentos, resultou a descoberta de uma partícula subatômica. As propriedades, massa e carga elétrica dessa partícula apresentam, respectivamente, a seguinte caracterização. A massa igual a zero, a massa do elétron era muito pequena, que era considerado desprezível, mas ele tinha massa sim. Tá? Letra C, diferente de zero? Sim. E a carga igual a zero? Não, a carga ela é... Alternativa A, o conceito de átomo e muitas informações que embasaram a teoria atômica moderna. Galera, essa foi a contribuição da alquimia? Não, eles não acreditam, eles não aceitavam a ideia de átomo. A ideia de átomo proposta por Leucipo e Demócrito. Eles aceitavam as teorias aristotélicas, as teorias lá de Empédocles, a teoria dos 4 elementos. Era nessa teoria que eles acreditavam. E também nas forças vitais, que eram 3, né? As forças da natureza, que era a ideia lá do mercúrio, enxofre e sal. O sal representava o corpo, o enxofre o espírito e o mercúrio a alma. Essa era a ideia dos alquimistas. Letra B, a descoberta de muitas substâncias. Opa, eles descobriram sim muitas substâncias. A invenção de equipamentos de laboratório, perfeito, eles descobriram equipamentos de laboratório. No caso do balão de destilação, do condensador, foram todos descobertos por eles. E os trabalhos na área da metalurgia. Sim, eles tiveram uma contribuição na área da metalurgia, tá, bebê? Vimos lá que metalurgia surgiu lá com um carinha chamado George Bauer. Tá? Perfeito. A letra B, corretíssima. Pessoal, qual é o erro da letra C? Subsídios que conduziram as pesquisas sobre a transmutação de metais? Não, eles não conseguiram transmutar metais. Tá? Hoje é possível? É, através da radioatividade. Mas eles não tinham conhecimento dos fenômenos radioativos na época. Letra D, contribuições para o estabelecimento das leis das combinações químicas. Não, as leis ponderais, elas só foram propostas por Lavoisier, Proust e Dalton. Tá? Eles não tinham conhecimento. A concepção do átomo como... Não, eles não acreditavam na ideia do átomo. Segunda questão, bebê. A lei da conservação da massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que, durante uma transformação, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Essa teoria pode ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a lei da conservação da massa de Lavoisier é a de que, letra A, os átomos não são criados, não podem ser destruídos ou convertidos em outros átomos durante ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química. Tá certo isso, bebê? E aí? Qual é a ideia que Dalton retoma lá de Lavoisier? Está correta? Perfeito, letra A. Tá? Qual é o erro da letra B, professor? Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais: prótons, nêutrons e elétrons. Ei, bebê, Dalton não sabia o que eram essas partículas. Elétrons, descoberto por Thomson. Prótons, quem começou o estudo foi Eugene Goldstein. Rutherford concluiu, descoberta dos prótons. Nêutrons, só em 1932, por um carinha chamado James Chadwick. Tá? Letra C. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização. Não. Tá? Essa ideia aí não vem de Lavoisier. Não vem de Lavoisier. Letra D. Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia. Isso daí não é Dalton, isso daí é Bohr. Tá? Letra E. Toda matéria é composta por átomos. Ei, essa ideia vem de Leucipo e Demócrito, não vem de Dalton. Tá? Terceiro.
a Revolução Francesa não teve apenas por objetivo mudar um governo antigo, mas abolir a forma antiga da sociedade, ela teve de ver-se abraços a um só tempo com todos os poderes estabelecidos, arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar os costumes e os usos e, de alguma maneira, esvaziar o espírito humano de todas as ideias sobre as quais se tinham fundado até então o respeito e a obediência. A ideia apresentada a seguir, que se converge com o texto e os ideais da Revolução Francesa, é a seguinte. Galera, então a ideia de Revolução Francesa, vocês devem saber mais do que eu. Revolução Francesa eu estudei lá 11 anos atrás, 12 anos atrás. Tá? Eu não lembro mais de mais nada. Então, galera, pelo texto, ele fala sobre transformação da sociedade, dos direitos, né, humanos, tal, toda essa ideia aí. Qual dessas ideias aí, relacionando com a ciência, vocês acham que tem uma comparação aí? Nada é tão maravilhoso que não possa existir se admitido pelas leis da natureza. Essa é a ideia de Faraday? Não. Letra C. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a ideia de transformação. Tá? Mas uma questão assim, pô, no Enem já era, né? Tranquila. Quarta questão, baby. Os estudos realizados por Rutherford mostraram que o átomo deveria ser constituído por um núcleo positivo com elétrons girando ao seu redor. Os elétrons foram inicialmente levados em consideração no modelo atômico proposto pelo seguinte pesquisador. Quem foi? Thomson. Pronto. Letra B, JJ Thomson. Quinta, ao atritar um pente em uma flanela e depois aproximá-lo de papel picado, os pedaços do papel são atraídos pelo pente, devido ao fato de este último ficar eletrizado por atrito. Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos de Dalton até Bohr, o primeiro modelo que explica o fenômeno da eletrização é o modelo de quem, galera? Thomson. Dalton não conseguiu explicar os elétrons, a natureza elétrica da matéria, como a matéria conduzia a eletricidade. Thomson foi lá e descobriu com a descoberta dos elétrons. Letra C. Sexta questão. Imagine que em uma balança de pratos, conforme mostra a figura 1, nos recipientes 1 e 2 foram colocadas quantidades iguais de um mesmo sólido, palha de ferro ou carvão. Foi ateado fogo à amostra contida no recipiente 2. Depois de cessada a queima, o arranjo tomou a composição da figura 2. Né? Então, na primeira figura, ele me dá aí um equilíbrio entre as massas dos dois lados. E na segunda, após a queima, um desequilíbrio da balança. Tá? As equações para as reações envolvidas são representadas a seguir. Então, ele me dá lá o carbono reagindo com o oxigênio, no caso do carvão, produzindo CO2. E do outro, ele me dá lá o ferro reagindo com o oxigênio, produzindo óxido de ferro 3. Considerando o resultado do experimento da figura 2, marque a alternativa e explica corretamente o que aconteceu. Galera, o que aconteceu aí? A ideia de combustão, bora retomar aqui lá de um carinha chamado a ideia do flogístico, a teoria do flogístico. Né? A teoria do flogístico, George Stoll propõe, ele fala o seguinte, que para algo ser ateado fogo, algo combustível, é necessário que esse combustível tenha presente uma substância, uma entidade química chamada de flogístico. Aí, quando é ateado fogo, ele, após ser queimado, ele diminui de massa. Por quê? Porque ele libera o flogístico. Mas só que o mesmo experimento, não era atribuído aos metais. Quando o metal era queimado, a massa dele, em vez de diminuir, aumentava. Aí ele não conseguiu. Aí ele tentou explicar, ele falava que o flogístico possuía uma massa negativa. Mas essa ideia não foi muito aceita, né? Como assim massa negativa? Aí veio lá os carinhas, Joseph Priestley,
consolidado com Lavoisier. Lavoisier conseguiu explicar que era o oxigênio que se agregava ao metal. Por isso que a massa aumentava, porque além da massa do metal, tinha a massa do oxigênio. Formava um óxido. Tá? Então, a alternativa correta aí é a letra C. O óxido contido nos dois recipientes é a palha de ferro, e quando cessada a queima, o recipiente 2 ficou mais pesado, já que a reação ocorreu a incorporação de oxigênio do ar no produto formado. Ele se agregou ao ferro formando o óxido de ferro. Tá? Perfeito, letra C. Show de bola. Bebê, 2 minutinhos aí para vocês fazerem a primeira questão e a segunda questão do aprofundamento aí. 2 minutinhos aí. Ah, é só tu olhar para os recipientes, ó. Isso. Uma leitura não verbal. Uma linguagem não verbal. Tá? Então, tanto tu tem que olhar o texto, como se ele te deu uma imagem, faz a leitura da imagem. O que tem na imagem? Ah, lembrando que Lavoisier, a lei dele só é válida se o sistema for fechado. Se eu tenho um sistema aberto, é claro que massa vai escapar dali. Seja na forma de energia ou seja na forma de matéria mesmo. Né? Na forma de gases. Tá? Não entendeu? A ideia de que quando algo entrava em combustão, proposta a teoria do flogístico, por exemplo, a madeira. A ideia da madeira ser combustível é porque a madeira possui uma entidade dentro dela chamada de flogístico. Então, quando a madeira era queimada, ou outro combustível era queimado, ela liberava flogístico. Por isso que a massa diminuía. O flogístico saía do material, o flogístico possuía massa. Né? Então, a massa diminuía. Após ser queimada, a massa diminuía. Mas quando esse experimento foi feito para os metais, percebia que a massa ela aumentava em vez de diminuir. Tá? Então, a ideia de Stahl, né, George Stahl, fala que o flogístico ele possui massa negativa. Por isso que a massa diminuía. Mas não foi muito aceito, tá, pela comunidade científica da época. Então, qual foi a ideia aceita? A ideia de Lavoisier. É que quando algo era queimado, o oxigênio do ar se agregava, no caso dos metais. O oxigênio presente no ar se agregava do metal, formando um óxido. E essa ideia é válida até hoje. Né? Por exemplo, se eu pego um metal, o alumínio, se eu pego o ferro e ateio fogo nele, ele vai se transformar em um óxido. O oxigênio se agrega. Se eu for medir a massa final vai ser maior do que a inicial. Essa é a ideia, né? O aumento da massa. Por causa do quê? Além da massa do metal, eu vou ter a massa do oxigênio também agregada. Bem, na primeira das questões da atividade de aprofundamento, ele fala sobre a alquimia, né? Ele quer saber de novo quais as contribuições da alquimia aí. Alternativa letra D, né? Em busca de seus objetivos, por exemplo, a descoberta da pedra filosofal e do elixir da longa vida. Os alquimistas desenvolveram diversos processos experimentais e instrumentos de laboratório utilizados pelos cientistas do século XVII. Perfeito. Tá? Na segunda, ele fala de um poema aí, ó, pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar, átomos, às vezes, são essas coisas em química escolar. Olha, perfeito, né? Não sei muito, não incorporei aí no Alan para declamar esse poema. O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química, que foi em 2011. A composição metafórica presente nesse poema remete... Primeiro, ele fala pudim de passas, remete-se ao modelo proposto por Thomson. Depois ele fala bolinha se chocando, modelo bola de bilhar, proposto por Dalton. E por último, ele fala sobre os planetas do sistema solar, modelo de Rutherford. Beleza? Que a gente vai ver nos próximos capítulos.